No ano de 1953, a editora Brasil América, conhecida por aqui como Ebal, publica a primeira revista exclusiva do Batman aqui no Brasil. Então, hoje, para nossa conversa de gibi, o primeiro gibi do Batman. Bora lá! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos e esse é o canal HQ Pixel. Bem-vindos a mais uma conversa de gibi. E antes de começar a falar sobre esse quadrinho, o primeiro gibi do Batman, eu quero te pedir para deixar seu like aí no vídeo, tá? Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e depois compartilha o conteúdo se você gostar. Passa também lá no site hqpixel.art para ver o meu conteúdo de texto que eu tenho deixado por lá, além, é claro, de seguir as redes sociais. Todos os links aí na descrição. Então, vamos para o nosso querido morcego, o Batman. Muito bem, pessoal. Então, hoje a nossa conversa de gibi é um pouquinho diferente porque eu não tenho esse gibi em formato físico, tá bom? O que eu tenho é um arquivo digital, é um famoso scan, para quem conhece, tá? Eu deixei bem ali embaixo, ali, ó, na capa, guiaebal.com. Eu fiz questão de deixar para que vocês saibam a origem do arquivo que eu estou utilizando no vídeo de hoje. O Guia Ebal é um site que tem o trabalho de preservar todas as publicações da editora Ebal, tá? Então, se você quer conhecer esse gibi, você pode acessar o Guia Ebal e lá você vai procurar e encontrar. Agradeço ao pessoal que mantém esse serviço de fundamental importância para nós que gostamos das histórias em quadrinhos. Então, olha só, logo ali do lado a gente tem uma mensagem que é uma carta do Batman, tá? Teoricamente ali o Batman, ele escreve uma carta avisando as pessoas que de agora em diante os leitores que gostam do Batman vão encontrá-lo na sua revista própria. Até então o Batman ele aparecia em outras revistas, tá? Eu não tenho aqui comigo com precisão quais eram essas outras revistas. Como eu já disse, esse gibi foi publicado no ano de 1953, tá, pessoal? E uma coisa interessante é que eu não havia lido ainda o gibi, e após ler esse gibi, isso me fez lembrar da série de TV do Batman que foi ao ar nos anos 60, mas eu não assisti nos anos 60, eu vim assistir essa série de TV já nos anos 80, eu era bem criança, meu pai gostava de assistir e eu assistia com ele, então assim, foi o meu primeiro super-herói que eu vi na TV. E eu conheci o Batman assim, primeiro na TV, depois o desenho dos Super Amigos que passava de manhã na TV aberta, e só bem depois eu vim ter acesso às histórias em quadrinhos já na minha adolescência, tá? E hoje, agora, lendo esse gibi aqui, me trouxe uma nostalgia bacana e espero que você que está aí assistindo esse vídeo, caso você também já tenha uma idade assim, acima dos 40 como eu, e que isso também traga para você boas recordações, tá? Então, como eu já disse, é um arquivo digital. Eu não vou entrar no mérito, a discussão se isso é legal, se não é, fato é. É extremamente importante porque essas histórias, esses gibis, esse material físico, são raríssimos, pouquíssimas pessoas têm, e eu acho que não seria justo privar as pessoas que gostam desse acesso, então que seja pelo menos de forma digital, tá bom? Eu acho que esse quadrinho ainda não caiu em domínio público, porque o domínio público aqui no Brasil somente 70 anos após a morte do autor, que eu acho que não é o caso, que é o Bob Kane, tá? Inclusive tem aqui, eu senti falta da assinatura do roteirista e do desenhista na primeira e na última história. Aliás, na primeira e na segunda história. A última história tem a assinatura do Bob Kane. Então, vamos aqui. Eu vou mostrar para vocês por alto como é a história, os desenhos são preto e branco, tá? Então nós temos aqui a primeira página, tá? Da história em si. Temos um título ali, um cabeçalho, em todas as páginas a gente tem aquele cabeçalho, achei interessante. E nós temos aqui Batman e Robin. Interessante é que lá na série de TV dos anos 60, o logotipo do Batman era bem parecido com esse aí. Então por isso que eu acho que eu fiz essa assimilação, essa ligação, tá? Desse gibi, embora o gibi veio antes, tá? Com aquela série de TV. Então aqui a primeira história
é o mistério do circo de automóveis, tá? Então existe um circo de automóveis onde existem acrobacias mirabolantes ali dos carros em benefício de crianças carentes. E aí o Batman e o Robin vão assistir esse circo e, paralelo a isso, acontecem alguns roubos de veículos na cidade, tá? E aí o Batman e Robin estão preocupados com os roubos de veículos. O interessante é que aqui não tem os vilões tradicionais do Batman, é aquela primeira pegada, aquela primeira fase do Batman como detetive mesmo, sabe? Investigar o crime, ver qual é o mistério por trás daquilo e vai desvendar o crime lá no final da história, que eu acho um jeito interessante, tá? Muito bem, então aqui, ó, eu dei um zoom aqui pra gente ver a cena e o traço, tá, pessoal? Então, assim, é muito diferente do traço que a gente tem atualmente do Batman, tá? Se você pegar isso aqui pensando que vai ter algo similar ao que a gente compra hoje nas livrarias e pela internet, você vai talvez se decepcionar. Outra coisa interessante que eu achei aqui nessa história é a linguagem, a escrita, tá? A gramática aqui é um pouco mais arcaica do que a gente tem hoje. Então, a linguagem deles é bem daquela época, que eu acho isso bacana, tá? É como se você estivesse voltando no tempo. Então, eu acho legal isso aqui. E os traços, são traços bem simples, tá? Eu tenho um ônibus do Fantasma, que eu me lembro que os traços são um pouco parecidos. Então, é bem bacana mesmo. Então aqui, o que acontece? O dono desse circo de automóveis, os ladrões estão infiltrados, tá? E fazendo as acrobacias, eles são os palhaços, e eles disfarçam os carros roubados lá como carros alegóricos do circo. Então o dono do circo é uma pessoa de bem, tá um pouco desconfiado, e eles tramam um acidente, o cara cai nesse acidente, vai para o hospital, e o Batman assume o papel dele no circo, tá? Então até é o comissário Gordon que fala, olha, as crianças não podem ficar sem o recurso do espetáculo. Aí o Batman, não, então por essa causa eu vou me disfarçar. E ali nós temos o Bruce Wayne já disfarçado como o dono do circo de automóveis, e aí ele é ameaçado pelo bandido, aí ele acha aquilo muito estranho. E o interessante é que, como ele é acostumado a fazer acrobacias no seu Batmóvel, ele vai tirar de letra essas acrobacias aí. Então, os bandidos furtam mais um carro, o Batman e o Robin vão atrás, até então eles não assimilaram que eram os mesmos bandidos, que os bandidos eram os palhaços do circo, tá? Até eles tentarem matar o Batman e Robin. Faz uma armadilha digna da série de TV. Outra coisa que eu achei bacana, aquelas armadilhas mais estapafúrdias, sabe? Bem mambeme mesmo, e aí eles conseguem sair utilizando cinto de utilidades, tá? Uma coisa bem nostálgica mesmo. E empreendem uma perseguição a esses bandidos depois, disfarçam até o Batmóvel de carro alegórico e conseguem prender os bandidos, e aí a gente chega no final dessa história e tudo se resolve. E aqui, pessoal, uma coisa interessante, ó. No meio da revista tem algumas brincadeiras, né? Tem ali o quebra-cabeças e um jogo de perguntas e respostas. Isso me lembra bastante aquelas revistas que a gente comprava nas bancas que eram de passatempo. Então, muitos gibis traziam isso antigamente. Até na minha infância, quando eu comprava gibi, eu via isso aí. E aqui a segunda história, eu vou colocar bem resumidamente, são alguns irmãos criminosos que o Batman prende há um tempo atrás e alguns acidentes acontecem com ele, só que o Batman sempre está próximo, tá? Aí o irmão, o último que restou, faz uma armadilha para o Batman e faz com que o Robin escolha qual a forma que o Batman vai ser executado, tá? E o Batman e o Robin escolhe paredão de fuzilamento, tá? Aí ele faz ali uma gambiarra com um livro. E ele sabe que as pessoas que vão atiram sempre no coração, colocam a proteção, o Batman se salva e os dois conseguem prender esse vilão. Né? E, resumidamente, é isso a história. Logo ali embaixo a gente tem uma chamada, tá? Dizendo que
No próximo número, a gente vai ter histórias com os vilões clássicos, o Coringa, o Charada, o Duas Caras, o Pinguim, tá? Que eu achei bem bacana mesmo, que aqui a gente não tem. E na terceira história, quem? Nós temos a Mulher Gato. Então, ali a gente já vê, ó, a assinatura do Bob Kane, tá? E essa história aqui foi a que eu mais gostei, tá? A do circo de automóveis foi legal, a segunda eu não gostei, achei bem fraquinha, mas essa terceira história eu gostei, sabe por quê? Porque aqui a Mulher Gato, teoricamente, teria deixado a vida do crime e fundou uma loja de animais, de gatos, tá? E acontecem alguns crimes, e aí o Batman fala que quando ela era criminosa, ela tinha amnésia. Então, agora que ela recuperou a memória, ela deixou de ser criminosa, mas os crimes que acontecem se parecem muito com os crimes da Mulher Gato. E até ela fica assim, sem saber o que está acontecendo. Então ali, ó, a gente tem um criminoso, tá? Um chefão do crime, que visita a loja dela, fala que não acredita que ela passou a ser boazinha. Logo depois entra Bruce Wayne e o Dick Grayson, que é o Batman e o Robin, fazendo uma visita para ela, para ver se tá tudo certo, tá? Mas o Batman sabe que aquele cara que estava lá era um criminoso, só que a polícia nunca havia prendido por falta de provas, tá? E os crimes começam a acontecer. E até a Mulher Gato, a Selina, fica sem saber se é ela mesma que está fazendo isso. E no final, no decorrer da história, ela se junta com esse criminoso para fazer alguns crimes. Só que o Batman e o Robin sempre aparecem próximo onde o crime vai acontecer e existe um sinal de um chamado de um gato. E o Robin acredita que seja Mulher Gato e o Batman fica assim, na dúvida, não é. E o interessante é que a gente só descobre realmente o que aconteceu lá nas duas últimas páginas, tá? E eles vão para um canal de TV, uma emissora de TV, a própria Selina entra, prende o Batman e o Robin e fala que os dois vão morrer ali num ventilador gigante, alguma coisa assim, bem parecido com a série de TV do Adam West lá dos anos 60, mas o Batman saca algumas coisas, tipo a luz de uma câmera ligada, a algema que foi presa com um arame fino, e depois o Batman descobre que aquilo ali era uma armação dela para que conseguissem prender o chefão do crime que estava tentando incriminar ela. Esse cara sempre saía da cena do crime, mas ela conseguiu colocar ele na cena do crime porque ali seria a execução do Batman e do Robin. Então ele foi para assistir e acabou caindo na armadilha da Selina, que estava como Mulher Gato, e ainda chamou a polícia e se safou dessa, saiu bem ainda nessa história, tá? E ali a gente tem os dois últimos quadrinhos dessa história, tá? E aqui no último quadrinho, o Batman está avisando aos fãs que de agora em diante não vão ver mais Batman e Robin em outras revistas que não a própria revista do Batman. Legal demais isso aí. E para finalizar aqui, ó, uma coisa interessante, pessoal, aqui tem um quadro do Clube de Regatas Vasco da Gama, campeão carioca de 1952. Eu imagino que isso deve ter saído como uma homenagem, tá, ao Clube Carioca naquela época, lá em 1952, já que ele foi campeão em 1952, a revista saiu em 1953, então saiu com essa homenagem do Vasco aí. Não sei se o pessoal da Ebal era vascaíno, não imagino, e também eu não fui atrás para saber a história desse campeonato de futebol daquele ano, tá? Mas eu pretendo ver isso aí depois. Se você que está assistindo sabe de alguma informação, deixa aí nos comentários que eu vou gostar de saber, tá? E aqui nós temos o que seria, eu imagino que seria a capa dessas três histórias, desse gibi, antes de ser publicado no Brasil, a capa original, porque nessa época a editora Brasil América pegava os lançamentos lá dos Estados Unidos e traduzia e publicava aqui no Brasil. Às vezes mudavam alguns títulos, algumas capas, mas basicamente mantinham a mesma coisa. E aqui do lado nós temos a capa dessa história da Mulher Gato. Ó. Ali, traduzindo a grosso modo, fala, será que ela abandonou o crime ou será que ela ainda é bandida, né? E temos ali o Batman e Robin com as fotos dela em dois arquivos ali, meio indecisos, onde vão pesquisar melhor a história da Mulher Gato. E é isso, a gente finaliza aqui a
nosso review desse quadrinho, e eu vou deixar aí para vocês, pessoal, a dica, tá? Dá uma olhadinha lá no guiaebal.com, que tem muita coisa lá, inclusive esse quadrinho. Além desse quadrinho, é lógico, tem muito mais conteúdo bacana que você pode acessar e vir a conhecer, beleza? Bom demais. Eu particularmente gosto muito, tá? E é isso, a nossa conversa de gibi de hoje foi bem rapidinha, com um gibi, um scan, um arquivo digital aqui do meu acervo. Eu ainda tenho muitos, provavelmente eu devo fazer mais algumas conversas de gibi com alguns gibis dessa época, tá? Que a gente não encontra mais e que são muito bons. E sempre que eu fizer, se eu não tiver a dica para vocês ir atrás para acessar e ter conhecimento, eu vou tentar deixar link para vocês baixar em algum lugar, alguma coisa assim. Não vou deixar desse, mas eu deixo o endereço, guiaebal.com, dá uma olhada lá, tá? Para conhecer o trabalho do pessoal e valoriza, se quiser dar um apoio para eles, vai ser algo legal e bacana. Pessoal, então, valeu demais. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, compartilhe o conteúdo, acessa as redes sociais hqpixel.art, Facebook e Instagram, e acessa também o site hqpixel.art para ver o meu conteúdo de texto e o meu conteúdo autoral que eu tenho deixado por lá. Valeu demais, pessoal, e a gente se vê na próxima conversa de gibi. Tchau!